Do nosso Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e de forma simultânea também, deixe a sua revista aberta na página de número 17, irmãos. Filipenses 3, de 1 a 3. Nós vamos expor também a revista, né? Porque ela tem para nós. Só esperar um instantinho para todos acharem, irmãos, e assim nós vamos dar sequência. Eu estou no celular, não estou vendo todos aí, o rostinho de todos, mas fiquem à vontade para participarem, tá bom, irmãos? Deixa eu ver quantos acessos, dá para ver? Não, também não dá. Vou ler então, irmãos, a palavra. Assim diz o texto sagrado. Posso ler? Todos acharam? Então tá bom. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, vamos pedir a bênção do Senhor. Agradeço ao Senhor Pedro que orou por mim, para que a palavra fale ao nosso coração, mas vou pedir também para que nessa oração Deus fale conosco e fortaleça sempre a nossa vida para a glória dele. Eu vou pedir para nossa irmã Luciana Nishimura. Lúcia, ora para a gente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai bondoso, te glorificamos nesta manhã pela oportunidade de lermos Tua palavra, que o Senhor possa nos dar entendimento, ó Deus, que possamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor, para entendermos a Tua palavra, para vivermos o que temos aprendido aqui, Senhor, que dia a dia possamos buscar ter o crescimento espiritual, maturidade, Senhor, e que não sejamos somente ouvintes, mas dia a dia praticantes da palavra do Senhor, para que possamos refletir o Teu amor, para que possamos refletir aquilo que conhecemos do Senhor, refletir a luz de Cristo, Pai, para que outros possam Te conhecer também através das nossas vidas. Usa, ó Deus, capacita-nos, ó Pai, pedimos pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Meus queridos irmãos, o tema da nossa revista hoje é as marcas do verdadeiro cristão, né? Então, o apóstolo Paulo, à medida que nós vamos estudar o capítulo 3, vai nos falar de como o verdadeiro cristão se apoia na graça de Deus, né? A gente vai ver muito bem essa questão. E a partir do primeiro versículo, ou do versículo 2, a gente vai ver o apóstolo Paulo nos ensinando sobre nos acautelarmos dos falsos profetas, né? Então, como eu disse para os irmãos anteriormente, esta carta é conhecida como a carta da alegria. E se os irmãos olharem o versículo 1 vai falar assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no... Como é que está aí? Alegrai-vos no Senhor. Então, irmãos, esta é uma expressão que sempre vai aparecer na carta. Apesar de muitas lutas pessoais do apóstolo Paulo, apesar também das dificuldades que a igreja enfrentava, a igreja não poderia perder essa alegria, mas tinha que caminhar na presença do Senhor, apesar das lutas, apesar das tribulações e apesar até dos falsos ensinos
que poderiam estar rondando na igreja, né? Então o apóstolo Paulo vai ao encontro dessa questão para nos ensinar que nós temos que nos acautelar quanto aos falsos ensinos. É interessante, meus amados irmãos, que nós vimos nas aulas anteriores, a última com a Paula também em específico, que nós vimos bons servos de Deus que trabalharam na obra do Senhor. O apóstolo Paulo estava disposto a oferecer o seu sangue como sacrifício. Timóteo era um filho na fé, né? Um homem da confiança de Paulo. Capítulo 2, eu estou dizendo isso, tá? Só recapitulando um pouquinho para os irmãos se situarem aqui. Então, Timóteo, irmãos, ele foi um obreiro de confiança de Paulo e tinha um relacionamento como de um filho a um pai. E Epafrodito foi uma pessoa que se doou a ponto de quase dar a própria vida, né? Um homem que adoeceu mortalmente, mas que Deus cuidou, que Deus abençoou e manifestou do seu precioso cuidado, né? Aí, meus irmãos, eu faço a seguinte pergunta para nós. Ao mesmo tempo em que existem bons obreiros, existem os maus obreiros? O que vocês acham? O que vocês poderiam dizer quanto a essa questão? Ao mesmo tempo em que existem pastores fiéis, que zelam pela palavra do Senhor, vocês acreditam que tem aí os lobos roubadores, como nos ensina a palavra? O que vocês podem dizer aí, irmãos, para contribuir? O que vocês têm achado dos ensinos de hoje, de como a palavra tem sido pregada? Não sei se vocês acompanham aí outros pregadores além de mim ou dos pastores presbiterianos, mas o que vocês poderiam dizer aí, meus irmãos? Diante da palavra que tem sido pregada, a palavra fiel que nós pregamos, será que é a que enche mais a igreja? O que vocês acham aí? Vamos conversar um pouquinho antes de eu avançar. Alguém pode dar uma contribuição? Olá, seu Pedro. Infelizmente, pastor, nós temos visto, já de um tempo para cá, muitos pseudos pastores que pregam interesses pessoais. Eles estão preocupados em encher a igreja com falsas promessas. Infelizmente, muitos incrédulos, desesperados dentro das suas necessidades, eles acreditam. Então, a gente vê essas igrejas lotadas, né? Mas não se vê nada de concreto se falando na palavra de Deus. Eles usam a Bíblia, eles distorcem o que está escrito na Bíblia para tentar usar isso em proveito próprio. Infelizmente, é isso que se vê. Sim. Muito bom, muito bem colocado, senhor Pedro. Eu vou até tecer alguns comentários do que o senhor disse aí, né? Mais alguém, meus irmãos? Mais uma aí, uma opinião, só para a gente caminhar mais para frente? O senhor Pedro disse que está certo, é isso mesmo. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui para eu acompanhar. Dá para ouvir mais uma opinião, hein, gente? Vamos lá. Pastor, eu só queria tirar uma dúvida. Quando fala esse maus obreiros, é quem? Os maus obreiros são pessoas. Vou explicar assim, viu, Aline? Não são. Vou melhorar aqui a resposta. Os maus obreiros são aquelas pessoas que se infiltram na igreja para pregar um falso ensino, para levar a pessoa para fora do evangelho genuíno, para um evangelho falso, né? Então, era o que estava acontecendo no contexto aqui. Essas pessoas eram vistas como cães pelo apóstolo Paulo, e ele está falando do caso dos judeus que não se apoiavam na graça de Deus, mas que se apoiavam na circuncisão, né?
eles falavam assim, ó, você pode ter até a graça de Jesus, só que você também precisa passar pela circuncisão. Então, os judaizantes, eles não aceitavam a graça genuína do Senhor, apenas, né? Mas eles tinham essa mistura. Então, quando o apóstolo Paulo fala dos maus obreiros, eram daquelas pessoas que se infiltravam na igreja com aparência de cristão, mas que às vezes tentava disseminar um falso evangelho aí, né? Deu para entender? Sim, obrigada. Tá? Mais algum, meus irmãos? Só para a gente avançar? Mas eu creio que dá para a gente abordar de um modo geral aí, tá? Falar dos falsos obreiros em geral aí. Mais um minuto aí, hein? Ninguém? Ok, então, irmãos, eu vou falar então. Quando a gente olha para um ensino como esse, né, a gente pode pegar os dois lados da moeda, seu Pedro. Ao mesmo tempo em que existe um bom diácono como o senhor, ou um bom presbítero, né, e bons pastores, existem também os maus diáconos, os maus presbíteros, os maus pastores, o falso líder, aquele que não honra a Deus, né? Eu vejo que isso, irmãos, não está só nas vocações e ofícios da igreja, mas isso acontece em vários lugares. Tem o bom professor, o mau professor, né? E você também vê os bons oficiais que servem a Deus. Mas, por outro lado, irmãos, tem gente, como que o senhor Pedro disse aí, que não tem uma preparação para ouvir a palavra da verdade e aceita qualquer coisa. E nós, meus irmãos, como servos de Deus, temos que estar preparados para não sermos agitados como meninos por todo o vento de doutrina, mas para que a gente alcance, como diz o apóstolo Paulo, o estado da varonilidade, sermos maduros de fato, para não cairmos em qualquer ensino, né? Para que a gente preserve a palavra da verdade e o evangelho que chegou ao nosso encontro, dona Sebastiana. A gente tem que ouvir a palavra da verdade, mas como até diz o Salmo 19, termos a capacidade de aceitarmos apenas o testemunho fiel do Senhor. Não podemos ir por outro caminho. Porque às vezes a gente vê, irmãos, pessoas que ouvem a palavra fiel, mas às vezes ouvem um outro obreiro falando outra coisa, ele vai atrás. Ele foge dos caminhos do Senhor tão facilmente, a ponto de o apóstolo Paulo dizer, eu me admiro que vocês saíram de um caminho tão bom para depois irem para outro caminho. E hoje, meus irmãos, mais do que nunca, o apóstolo Paulo tem razão quando ele fala, ainda que eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, pregue um outro evangelho, além do que nós temos anunciado, que ele seja maldito, que ele seja separado para destruição. E é por isso, meus irmãos, que hoje nós vamos ver aí que nós precisamos ter essa cautela, essa vigilância, para que eu e você, irmãos, possamos estar sempre firmes na palavra do Senhor, tá bom? Então a gente vai ler um pouco a revista e eu creio que vai ficar mais claro aí para nós, tá bom? Eu vou pedir para... Deixa eu ver aqui, gente. O presbítero Valdir fazer essa leitura, pode ser, presbítero? Um dos temas principais do Novo Testamento é a identidade do verdadeiro cristão. E a gente vai entrar no ponto 1, cuidado com os falsos obreiros. Pode ser assim, vamos lá. Um dos temas principais do Novo Testamento é a identidade do verdadeiro cristão. Quem são os verdadeiros cristãos? Aqui tem várias indicações. Isso, então, eu vou só fazer uma pausa aí, presbítero, né? Deus conhece aqueles que o seguem, é o que vai estar em um desses textos aí, irmãos. Mas o apóstolo Paulo, na revista aqui também, né, vai falar que o verdadeiro cristão é aquele que apresenta-se como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, é aqueles que servem fielmente ao Senhor. E aqueles que não andam segundo o curso deste mundo, e que não vivem na prática do pecado, né? 1 João 3, 1 a 10 vai nos falar isso.
Então, o cristão verdadeiro ele é identificado em uma vida genuína com o Senhor, que prega constantemente a palavra de Deus. Pode avançar aí, presbítero. Bom, continuando. E ainda temos um agravante. O falso crente está presente na igreja, misturado com o verdadeiro crente. É o joio plantado junto com o trigo. Está lá em Mateus. Muito bem, pode ir lá. Capítulo 3 de Filipenses, Paulo, o prisioneiro otimista, continua incentivando e exortando os crentes à alegria. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 3:1. Alegrai-vos no Senhor é um mandamento apostólico. Está em Filipenses 4:4 também. A palavra alegria aparece 60 vezes no Novo Testamento e regozijo 72 vezes. O mais interessante é que o conceito de alegria não depende de circunstâncias externas, pois a sua fonte é o Senhor. Maltby diz que Cristo prometeu 3 coisas aos seus discípulos. Eles serão absurdamente felizes, completamente destemidos e constantemente atribulados. E é no contexto da alegria que Paulo exorta os crentes acerca do perigo dos falsos mestres. Isso, então vamos lá, meus amados irmãos, vou começar aí de trás para frente, né, de forma invertida. O cristão, irmãos, ele não é só chamado para ser feliz, ele é chamado para ser bem-aventurado. Essa alegria vem do Senhor, e Deus é quem dá essa bênção para nós. A palavra também nos ensina a sermos perseverantes, mas também que nós vamos passar por tribulações e provações, né? Mas é interessante, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo fala de falsos ensinos, falsos mestres, e isso não deve fazer com que nós percamos a nossa alegria, né? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, mostrando que apesar de qualquer contexto de lutas, de perseguição, de falsos ensinos, a gente não deve perder a alegria em Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, olhem, é uma bênção que nós temos que desfrutar. Eu já vi nessa pouca experiência pastoral que eu tenho, gente arrebentada por causa de falso ensino. Ao invés de olharem para Jesus, elas olham para as pessoas, têm frustrações com lideranças, têm frustrações com pessoas na igreja, até voltando um pouquinho para o capítulo 2, em relacionamentos. E às vezes a pessoa fala, não vou naquela igreja porque eu não me relaciono bem com ela, eu também tive uma experiência ruim com um certo pastor, e a gente deixa de olhar para Jesus Cristo e olha para situações assim, né? Então, irmãos, olhem, às vezes há pessoas aqui entre nós que me ouvem que pode ter sido vítima aí de situações difíceis com pessoas. Mas o texto fala, não percam a alegria. Essa alegria, irmãos, ela é ultra circunstancial. Nós temos que sempre olhar para Jesus. E talvez, independentemente da experiência que nós passamos com pessoas, essa alegria tem que fazer parte do nosso coração e da nossa história. E que a gente continue tendo cautela com os falsos ensinos, né? Então, só para a gente caminhar mais para frente, irmãos, infelizmente, né, nesse contexto de lutas com falsos ensinos, tem muita gente arrebentada, que ouviu falsos ensinos, falsas promessas, né, como o senhor Pedro bem colocou aí, né, infelizmente o evangelho verdadeiro não é o que lota a igreja, mas a pessoa está carente, ela vai, às vezes, ouvir falsas promessas, e às vezes numa situação dessa, ela não tem alegria. Às vezes a sua alegria pode ser passageira. Mas nós, meus irmãos, olhem, isso aqui é importante, também está sendo gravado, viu, Gui? Nós temos essa alegria que é do Senhor. E essa alegria não deve ser tirada do nosso coração nunca, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente não pode ficar triste, mas que a gente sempre tem que olhar para a pessoa de Jesus em meio às questões do coração, tá bom, irmãos? Então, vou avançar aí e a gente vai ver um pouco sobre esses falsos obreiros.
Dona Miriam, a senhora lê para a gente, minha irmã, por favor? Cuidado com os falsos obreiros. É para eu ler Filipenses 3. ou é a revista? Tira o som, Pedro. Não. Ele está sem som. A senhora está com a revista aí? Eu estou com a Bíblia. Ah, não, então eu vou pedir para o irmão ler a revista, Dona Miriam. Aí fica Ok. mais claro. A senhora revista. Tá? Rô, você lê para a gente, minha irmã, então? Aqui, ó. Roseli, você lê para a gente essa parte? Cuidado com os falsos obreiros? Sim, pastor. Paulo avisa de início: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos de falsas circuncisão. Ele utiliza a palavra acautelai-vos 3 vezes repetidamente. Esta é uma forma de ressaltar ou enfatizar o que vai ser dito. O objetivo de Paulo é chamar a atenção da igreja de Filipos para que ficasse atento com o ensino dos falsos obreiros. Isso, só uma pausa aí, Rô. É interessante, meus amados. Quando alguém fala, cuidado, né? Vocês já ouviram essa expressão assim? Você está atravessando a rua meio sonolenta, a pessoa fala, cuidado ali, né? Viu, seu Pedro, aquela rua da igreja, né? Se o pessoal não ficar de olho ali, se o senhor não ficar de olho, a turma atravessa no impulso. Mas a gente vê, meus amados irmãos, quando a palavra do Senhor fala cautela, cautelai-vos, é uma medida protetiva da palavra do Senhor para a gente vigiar a nossa vida e não dar atenção às coisas erradas, né? Então, acautelai-vos sobre uma tríade aí, né? 3 coisas que o apóstolo Paulo fala sobre os maus obreiros. Eles são tidos ou vistos como cães, maus obreiros e também os da falsa circuncisão. Então, irmãos, não são pessoas diferentes, mas são classificações para o mesmo tipo de pessoas, né? Eu vou só, antes da Rô continuar, né? Ela vai explicar aqui também, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais. Quando a palavra fala de cães, meus irmãos, era um termo que o próprio judeu dava para os gentios, aqueles cães, né? Eles não tinham bons relacionamentos e chamavam aí as pessoas que não eram da linhagem judia de cães. Mas o apóstolo Paulo, ele transfere essa responsabilidade para aqueles que se apoiavam na circuncisão e não em Cristo, e eles eram, de fato, apelidados por Paulo como cães. Cães não são as outras pessoas, não. São vocês que não se apoiam na graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, né? Os maus obreiros, meus irmãos, é justamente esses, né? Que estavam se afastando da graça de Cristo. E eu vou dar um exemplo prático hoje também, né? E essa falsa circuncisão. Já pensou, meus irmãos, hoje, né? Hoje eu já vi pessoas falando isso, olha, para você ser um cristão aí, meu irmão, você tem que ser batizado nas águas. O batismo da aspersão não conta. Não sei se vocês já lidaram com situações assim. Eu vou preservar ao máximo aí qualquer denominação, irmãos, mas eu já vi pessoas assim numa conversa que falam, olha, se você não tiver dom tal ou talento tal, você não é cristão, não. Você não faz isso. Você não fala, vou usar um aqui, irmãos, até muito comum, você não fala em línguas, Roseli, você não fala em línguas. Eu também não, né? Mas às vezes as pessoas rotulam o cristão por coisas assim, irmãos, né? Eu estou trazendo um exemplo prático, mas naquela época era a mesma coisa. Você está na igreja e não passou pela circuncisão. E Paulo, irmão, chegou até a resistir contra Pedro quanto a essa questão em Gálatas. Eu resisti à face Pedro, porque ele estava comendo com esse pessoal aí, e apoiando. E nós, meus irmãos, temos que tomar cuidado com essas coisas, né? O cristão, ele é
tido com marcas diferentes. Não é porque ele não tem uma experiência tal, como você vê em voga nos dias de hoje, que ele não é cristão. Tem gente que, na sua simplicidade, é melhor do que muitos crentes. Não estou falando de melhor e pior, mas é só para mostrar aos olhos de Deus que Deus olha para essas pessoas simples também, né? E eles carregam dentro de si as verdadeiras marcas, né? Mas o que eu quero deixar até aqui, irmãos, é esse ponto, né? Hoje, podem ter pessoas que queiram nos oprimir, né? Até respondendo aí com mais propriedade que a Aline perguntou, tentando nos oprimir com rituais. Olha, você só é cristão quando você faz algum tipo de ritual. Não, se você não participar de todas as programações da igreja, você não é cristão. Se você não fazer isso, você não é cristão, né? Então, irmãos, a gente tem que ir além dos rótulos, né? Além de rituais, melhor dizendo. E o apóstolo Paulo vai falar, cautela, para que você não se enrede num caminho que te afasta do Senhor. Porque hoje, meus irmãos, viu, seu Pedro, além do evangelho da prosperidade, as pessoas, até contribuindo com o que o senhor está dizendo, as pessoas deixam o evangelho puro e simples para um evangelho misturado. Às vezes você tem que ter Cristo, mas crer numa rosa ungida, na água benzida, no suor do pastor, né? ou no terno do pastor. Irmãos, são absurdos que você vê, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Cautela, cuidado. É uma placa bíblica que o Senhor está nos colocando, irmãos. E é por isso que nós precisamos ter essa precaução. Algum comentário até aqui, meus irmãos? Alguma contribuição que vocês gostariam de dar? Bom dia. Bom dia. Tá ouvindo, pastor? Tô sim, dona Cláudia. Vai lá. Então, isso aí aconteceu comigo. Eu era de uma igreja, aí eu não sei como é por causa disso, eu fiquei bastante tempo, né? Mas na pregação, assim, na adoração, o pastor falou, como é que pode? Uma igreja cheia de membros e as pessoas não falam em língua. Vocês não treinam, vocês não praticam, vocês não praticam. E quem não fala em língua é porque não é cristão. Opa! Você entendeu? Eu até fiquei chateada, tudo vem aí. Mas não é isso que está lá em 1 Coríntios, né? Acho que é 1 Coríntios ou em Tiago, que fala, né? Que não é só falar em línguas, né? Que para falar em línguas, aí eu debati com outro pastor, porque ele nunca tinha tempo de conversar com a gente, sabe? Quem era o chefe oficial, o pastor oficial, né? Então ele nunca tinha tempo, a gente tinha que falar com os outros pastores. Aí eu falei que na Bíblia não estava falando isso, porque eu falei, que adianta esse monte de gente tá falando língua aqui e eu não entender nada? Para mim é um monte de gritaria, você entendeu? Mas eu questionei na hora, né? É isso que eu queria deixar aí lá e eu fiquei chateada, né? Quando eu entrei na presbiteriana, a primeira coisa que eu falei foi conversar com o pastor Lutero a respeito disso, né? Aí ele foi e me explicou, né? Tá bom? Muito bom, minha irmã, muito bom. Já comento aí sobre isso, tá? Mais alguém, meus amados? Mais algum comentário? Até mesmo ficar doente, né, pastora? Muitas vezes as pessoas dizem que você não tem fé, você não é o crente suficiente, porque está doente, né? Então, atribui a enfermidade como uma falta de fé. E a gente sabe que não é isso, né? É verdade, né? Então... Ou vida financeira, que não está bem, então atribui a isso como não ser cristão ou falta de fé. Tem comentários, né? Viu? Eu vou nessa linha, depois eu vou no comentário para a dona Cleusa aí. A gente vê pessoas que às vezes vêm com comentários para azedar a vida cristã. E que se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que a gente tem todo um amparo. Eu já vi pessoas não crentes falando assim, né? Olha, eu estou melhor que você, eu não tenho nenhum problema de saúde, e você que vai para a igreja está numa situação pior que a minha, né? E como é que a gente lida com situações como essa, irmãos? Olha, com alegria. Deixe de ouvir esses cães, né? Cuidado com isso.
Porque, irmãos, olhem, ao mesmo tempo em que nós temos uma palavra tão profunda, tão sólida, como o presbítero colocou, Gilberto, às vezes nós vemos pessoas tão frágeis na igreja que se quebram, irmãos, com comentários como esses, né? E aí, viu, dona Ana Cleusa, indo ao encontro que a senhora disse, eu já passei por uma experiência assim, né? Eu nem sempre fui da presbiteriana, mas já passei por igrejas assim que a pessoa no culto, ela faz todo tipo de experiência, mas acaba o culto, ela nem olha na sua cara. Conforme eu fui pensando isso com mais maturidade na Bíblia, né? Vou fazer uma paráfrase aqui. Aquele que tem os dons do Espírito, ele também tem que ter o fruto do Espírito. E falar com quem fala com quem você precisa dar atenção também, né? Então, você precisa ter ambos, né? Mas é mostrando aí a importância, meus amados irmãos, de você realmente estar na palavra, ter essa centralidade da palavra, né? E às vezes há pastores oprimindo a pessoa, tirando de um evangelho genuíno, e ai daqueles que fazem isso, né, irmãos? Ai dos maus obreiros. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse zelo para que as pessoas andassem na verdade. E essa foi a própria oração do Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, irmãos. E que nós, como servos do Deus vivo, possamos aí, como pastores do Supremo Pastor, não levar as pessoas para maus caminhos, mas levá-los para o caminho da fé, né? Então, irmãos, pegando até a palavra que a Cleusa falou do pastor Lutero, esse evangelho simples que nós trazemos no peito e no coração, ele não é o evangelho que vai lotar igrejas, mas ele é o evangelho que transforma vidas. Ele é o evangelho que, de fato, vai trazer a bem-aventurança além das circunstâncias. E a gente não tem que estar preocupado em encher igrejas, mas se nós tivermos aí um evangelho consistente, louvado seja Deus. E o número é consequência, né? É consequência. O Senhor vai acrescentar à medida aqueles que vão ser salvos. Mas o nosso trabalho é plantar, regar, e Deus é quem vai dar o crescimento. Mais uma pausa aí, irmãos. Mais algum comentário, só para a gente avançar? Estou gostando da palavra de vocês. Ó. Tem que ser assim. Mais alguém, meus irmãos? Os professores aí, dona Sebastiana, tem... Lu quer falar, Ana, Giba. Pastor, a única coisa quando eu estava estudando esse texto aqui, quando a gente pensa no mau obreiro, na questão do testemunho também, né? O testemunho que os cristãos dão no dia a dia, nas atitudes, nas decisões, no trabalho ou nas responsabilidades como cidadão, né? Eu acho que isso também faz com que talvez se encaixe aqui como o mau obreiro, né? O mau trabalhador. Eu sempre penso, o Brasil é um país onde a maioria aí, se não a maioria, se chega muito a perto disso, de um país cristão. E, infelizmente, a gente vê tantos problemas, né? E eu penso que talvez porque nós, cristãos, não estamos vivendo esse verdadeiro evangelho, né? De refletir, ou talvez até é difícil falar às vezes da palavra, porque a pessoa vê tanto mau comportamento ou tantos maus testemunhos que já cria uma barreira do evangelho genuíno e verdadeiro, né? Então, eu penso muito sobre isso, né? Quando estava estudando aqui sobre os maus obreiros, e até a Kaline falou, só aqueles que estão acima, né? Acima no sentido de aqueles que estão na frente da palavra ensinando, mas eu penso que todos nós, como cristãos, podemos dar esse mau testemunho se não estivermos vivendo esse evangelho simples e verdadeiro, né?
Isso. Muito bem colocado, minha irmã. Vou só dar uma contribuição aí, viu? É porque o texto ele vai se ater, Lu, mais àqueles falsos obreiros que se infiltravam na igreja para pregar um falso ensino. Esse é o contexto aqui de Paulo. O que o Hernandes vai colocar eram pessoas que iam nas igrejas a fim de pescar peixes, ou tirar o peixe do aquário, ou fazer prosélitos, né? A pessoa chegava assim, tudo bem, rapaz, olha, é interessante essa graça de Cristo, mas vai ensinar uma outra questão totalmente contrária. Mas isso que você falou, minha irmã, né, até contribuindo com o que a Aline também perguntou, é muito claro mesmo, né? E nós temos que atentar para o nosso testemunho para que a gente não denigra o evangelho também. Eu falo como liderança. O Paulo vai falar em Romanos 3, ele vai falar assim, você ensina para os outros e não ensina para você mesmo? Isso é ser um mau obreiro, né? Você que deve falar para não roubar e você rouba, para não mentir e você vive numa confusão complicada, isso também se aplica ao mau obreiro, né? Então, eu acredito que tem essa valia aí, e às vezes o testemunho, o evangelho é mal falado por causa dos testemunhos dessas pessoas, né? Então, é algo para a gente averiguar, né? Que o nome de Cristo não seja blasfemado por nossa causa, mas que ele seja honrado, né? Mais alguém, meus irmãos? Ana, quer falar? Eu acho que olhando um pouco para dentro da nossa casa, né? A gente está falando um pouco das questões de fora, mas às vezes também dentro da nossa igreja, e dentro daquilo que a gente ouve em relação aos ditos reformados também, a gente precisa validar os sentimentos, né? Porque senão a gente fica em dois extremos, né? Uns que a gente não consegue perceber quando a gente está dentro de uma igreja que a gente realmente crê, que prega a palavra, que tem Deus como centro, às vezes a gente não consegue discernir aquilo que falam também que não é a vontade de Deus e falam para o seu próprio conhecimento ou para a sua própria glória, né? Como maus obreiros também trabalham como maus obreiros, né? E ao invés de ajudar o corpo a crescer, oprime, traz peso, né? Traz sobrecarga, que não é a vontade de Deus. Então, como que nós vamos conseguir identificar isso? Conhecendo a palavra. Não é um passe de mágica, mas é conhecendo a palavra, né? A Cleuzinha falou para o pastor lá, não, mas isso não estava na palavra, né? Não está lá que todo crente tem que falar em línguas. A Bíblia diz que cada um tem o seu dom, e não valorizar um dom sobre o outro, né? Mas como que a Cleuzinha foi identificar isso? Porque ela leu na palavra. Então, a gente não pode se acostumar com uma igreja que tem um conteúdo bíblico, que ensina a palavra, e só se acostumar àquilo que o pastor, ou o líder, ou um professor fala. Mas a gente tem que buscar na palavra para identificar, inclusive no nosso meio, esses maus obreiros, né? Tem um texto na Bíblia, meus irmãos, eu não tenho a referência agora, mas ele fala assim, olha, dos fariseus, né? Eles impõem uma carga muito grande para as pessoas, mas eles nem com um dedo seguram, né? Ou suportam. E às vezes tem gente assim, meus irmãos, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, né? A primeira carta de Pedro, capítulo 5, vai nos falar que o líder fiel, ele não pastoreia como opressor ou dominador do rebanho, mas ele faz espontaneamente como Deus quer, com amor, com zelo, né? E muito bem colocado aí, Ana. Eu vejo bem essa questão aí também, né? De uma forma bem clara. Irmãos, eu vou avançar um pouquinho para a gente já caminhar mais. E aí, o bom que deu certo. Eu pensei que a gente ia entrar até no ponto 2 aí, né?
mas eu vou ver se eu consigo contribuir mais com o que os irmãos já disseram. Você continua aí, minha irmã? Você que estava na leitura aí? 3 títulos são usados para os falsos obreiros. Certo. Cães, no contexto oriental, o cão é um animal desprezível, símbolo da impureza e vagabundagem ou sodomia. Isso, pode continuar. Maus obreiros significa obreiros ou trabalhadores da maldade. São homens ímpios e maliciosos. São obreiros fraudulentos e obreiros da iniquidade. O objetivo desses obreiros é separar os irmãos da simplicidade do Evangelho de Jesus, impondo-lhe tradições humanas. Pode ir lá. Pode continuar? Pode. Mutiladores. Paulo identifica os falsos obreiros como sendo judaizantes, os quais insistiam no rito externo da circuncisão, prática externa divorciada da circuncisão do coração. O tema do falso ensino ou do falso mestre está muito presente no Novo Testamento. Observamos que há 2 defeitos graves no falso mestre: conduta moral e interesses escusos. 2 defeitos do ensino falso: a substituição da graça de Deus pelos méritos humanos e a exploração financeira. Isso, então eu vou começar aqui pelos cães, né? Irmãos, a Manu, ela gosta de bichinho, né? Se desse para nossa casa aqui ter um cachorro, seria muito bom. Seu Pedro, o seu cachorrinho aí deve ser gente boa, viu? Ele foi simpático quando eu passei aí. Né? Mas quando a Bíblia fala de cães, né? Não é nesse sentido do cachorrinho bonzinho. Mas já viram aquele cachorro que tá passando assim na rua, revira o lixo, faz uma bagunça total? Tem liderança assim, irmãos. Tem liderança assim, que pode, ao invés de ser bênção, de trazer benefícios para a igreja, ele só vai bagunçar a vida da pessoa, o seu coração, né? E Paulo retrata essas pessoas como cães, né? Como pessoas que são impuras, que não têm a motivação correta. Maus obreiros, irmãos, trabalhadores da maldade, são pessoas que contribuem não para o zelo e para a obra do Senhor. Ao invés dele ajuntar, ele está espalhando. E ao invés de estar honrando o nome de Deus, ele está denegrindo, né? E é interessante, irmãos, agora eu vou entrar aí com mais propriedade no que a Paula falou. Tem gente que pode estar na igreja, mas ao invés de unir, está separando. Isso é um perigo, né? A gente não está falando só de um contexto de fora, embora o início tenha sido nessa ideia, né? Os meus presbíteros estão me ouvindo aí, né? Mas tem e não é com vocês não, viu? Deixa eu até olhar para o Giba aqui. Cadê o Giba? Giba está embaixo, deixa eu dar um oi para ele aqui, ó, para outros que estão aí. Mas tinha uma brincadeira no seminário que o pessoal falava assim, né? Ao invés de falar no mundo tereis aflições, você conhece essa, Rô? No mundo tereis... Você sabe? Presbíteros, né? Conheço. No mundo tereis presbíteros, mostrando aí que às vezes, irmãos, há conflitos na própria liderança. E infelizmente é algo que acontece, irmãos. Mas a gente tem que dar graças a Deus também por presbíteros que são levantados por Deus para glorificarem o nome do Senhor, para realmente trazerem bênção na vida da igreja. E que a gente ore pelos nossos presbíteros, pela nossa liderança, para que eles ajuntem, para que eles, como líderes do rebanho, pastoreiem e ajudem a igreja, de fato, a não separar, mas a se unir em prol e em benefício da causa de Cristo, né? Isso é muito importante, irmãos. Isso é algo que a gente tem que zelar também pela palavra. Mutiladores, né? Às vezes, irmãos, você vê líderes que mutilam a palavra, não é só isso que o texto vai dizer, mas pessoas que às vezes estão só preocupadas com os rituais, só com os rituais.
e às vezes não zelam pelo coração. Um exemplo aqui que eu posso trazer de prático para nós, às vezes eu vejo, olha, pessoas que cobram de uma forma muito rígida, porque você não faz aquilo na igreja, mas que às vezes não atenta para uma exortação de amor, para tratar o coração da pessoa. Vocês ficam claro aqui, irmãos? Mas às vezes eu já vi assim, olha, pessoas falando, você não vai na igreja, você não é crente não, rapaz. Mas às vezes a pessoa não foi, mas às vezes ela tem um coração mais zeloso e mais dedicado a Deus do que a pessoa que está falando. Né? E é algo para a gente atentar, meus irmãos, né? A gente tem que ter uma cirurgia, não por fora, mas uma transformação interna que a graça de Deus faz. E aí, às vezes, a gente vê pessoas preocupadas com a casca, que está por fora, mas a gente tem que olhar o nosso coração e trabalhar o coração aí na graça de Cristo, né? O tema do falso ensino ou do falso mestre está muito presente no Novo Testamento, irmãos. Nós observamos que há 2 defeitos graves, conduta moral e interesses escusos. A gente tem que olhar, irmãos, para a vida das pessoas que ensinam a palavra por meio dessas 2 motivações, viu? Uma coisa que faltou falar aqui é que como a gente pode olhar quem de fato é um verdadeiro servo fiel, um obreiro fiel, que honra ao Senhor, né? Não é só aquele que tem zelo com as coisas de Deus, mas também é uma pessoa que não tem uma falsa motivação por trás daquilo que ele ensina. Irmãos, olhem, hoje a Igreja Presbiteriana está completando 161 anos, dia 12, né? Melhor dizendo. E é uma igreja que tem zelado pela palavra. Mas vocês sabiam que muitos líderes já saíram da presbiteriana? No Canadá. Muitos. A Thaís está falando aqui que agora no Canadá tem uma presbiteriana do homossexualismo aí que aceita, e é verdade. Mas, olhem, irmãos, hoje muitos líderes com motivações pessoais têm saído das igrejas para pregar o seu próprio evangelho. Então, você vai avaliar um líder, viu? Vocês podem avaliar até o pastor e a liderança da igreja. Eles estão interessados em pregar a palavra ou outra coisa que vai engordar o seu bolso, a sua conta, ou visar o seu próprio interesse? Irmãos, olhem, as igrejas neopentecostais têm justamente esse histórico. Se você olhar, o Edir Macedo abriu a igreja tal, né, saindo de outra igreja, o R.R. Soares era companheiro dele e depois não concordou, ele saiu e abriu a Internacional, e na Internacional sabe qual era o companheiro dele? Valdomiro, ou Valdemiro Santiago. E hoje você vê que são as 3 igrejas aí que enchem, que lotam o seu Pedro, que é a mundial, né? Então, eles eram amigos, vocês sabiam disso ou não? Eles eram colegas, mas que hoje agora tem cada um o seu ministério e que com a motivação errada não engrandecem o nome do Senhor, né? Irmãos, eu estou indo por uma linha, mas eu sei que aí, como foi bem contribuído pelas irmãs e os irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o nosso testemunho, né? Não olhar somente para os que se infiltram, mas para que eu mesmo não seja joio, mas para que eu seja realmente um instrumento nas mãos do Senhor para ajuntar na obra, né? Então, irmãos, olhando para esses 2 lados, às vezes o perigo de uma obra não ir para frente é o próprio obreiro. E que Deus nos ajude, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor, mas que também a gente não seja arrastado por todo o vento de doutrina. Eu quero contribuir com um outro texto, irmãos. Eu vou pedir para que você abra na 2ª carta de Pedro, capítulo 2. A gente pode ir nas 2 vertentes aqui, mas o texto vai mostrar como o líder se apresenta. O falso líder, ele tem tanto problemas na sua conduta moral quanto no seu ensino.
2 Pedro 2, irmãos, diz assim, eu vou ler para avançar um pouquinho mais rápido, tá? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aí eu vou avançar um pouquinho mais, irmãos. Aí, o verso 12 vai falar: esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Verso 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, olhem que interessante, irmãos. Não é só uma palavra para os obreiros de fora, mas é uma palavra para a gente que está dentro também, né? Temos que tomar cuidado com a nossa conduta, com a forma como nós servimos ao Senhor. Que a gente não infame o nome de Cristo ou a igreja, mas que a gente traga um bom testemunho pelas motivações do nosso coração, mas também pela conduta que nós temos, né? Às vezes tem muita gente boa de palavra, mas que a vida está longe do Senhor. O próprio Senhor Jesus vai falar: olha, vocês podem praticar tudo que os fariseus dizem, mas não façam as coisas que eles façam. Aos olhos humanos, eles eram tidos como os favoritos. Os fariseus, irmãos, eles tinham uma notoriedade aos olhos dos homens. Mas o que Jesus vai falar? Aquele que conhece o coração, hipócritas, né? Vocês por fora estão limpos, mas por dentro só tem rapina, só tem sujeira. E aí entra no que a Lu disse, né? A Paula também, mostrando bem essa questão. Tá, irmãos? O mau obreiro não é só aquele que se infiltra, mas pode ser aquele que está vivendo numa igreja. Até como diz a revista, né, para não fugir do ponto também, mas o contexto é dos que se infiltram. Às vezes o joio está junto do trigo. O trigo dá fruto e o joio não. Né? Até está falando aqui, ó, contribuindo, né? Então, é interessante, irmãos. O que você disse aqui, tá? Vai ao encontro de Mateus 7. Acautelai-vos
dos falsos profetas. Aí vai falar assim, pelos seus frutos os conhecereis, né? Então isso é importante, irmãos. Então aqui a gente tenha essa cautela. A palavra, irmãos, ela vai nos dar sinalizações. Quando a palavra da verdade for pregada, avance, firme-se nela. Mas se você vir algum ensino falso, cautela, tanto com o que é ensinado, quanto com a conduta moral daquele que ensina, né? Então, tem muita gente aí falando em nome de Jesus, irmãos. Olhem, hoje o meio evangélico é muito sujo, infelizmente. É muito sujo. É pessoas que pregam o evangelho, mas querem cachê. São pessoas que ensinam a palavra, mas não desconsideram o de graça recebestes, de graças dai. De graça dai. E aí, irmãos, olhem, você vê pessoas na liderança com a motivação correta e um bom testemunho, são só aqueles transformados pelo Senhor mesmo. Algum comentário, meus queridos? Alguma contribuição? Seu José? Pastor, você falou de 3 pastores de 3 denominações, inclusive 2 deles são parentes, né? Eu nem sabia. Você não quis falar, você sabe, né? Tá bom. Seria bom se não fosse trágico, né? Mais alguma contribuição, meus irmãos? Pastor, só para lembrar aqui que eu estava procurando qual era o texto, né? Que eu estava falando, é o 1 Coríntios 14, que eu passei para o pastor para poder falar da minha questão, né? Sim. Pois. Dona Sebastiana, quer falar? Só o áudio aí. Só aperta o botão para eu ouvir a senhora. Clica na tela 2 vezes aí e aperta o microfone. Ixi, não está dando para ouvir a senhora. Tem um microfonezinho aí, aperta 2 vezes, ó. Acho que agora foi. Agora foi. Pronto. Apertei 2 vezes. Isso, agora deu certo. Agora estou ouvindo. Dá para ouvir? Então, eu costumo ser o pastor Hernandes Dias Lopes. Oi? Dá no YouTube. Ele é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso. Então, eu costumo seguir esse pastor. Sim, não, ele prega muito bem, né? Ao invés de ouvir esses outros Soares aí da vida, eu costumo ouvir ele na Band e ele tem o programa também no YouTube. Certo, o pastor Hernandes é da Presbiteriana. Isso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Isso, entendi. Não, tá certo. É bom ouvir boas referências, viu, dona Sebastiana? Costumo ouvir mesmo a pregação dele. Isso. E quando ouvir alguma coisa fora da palavra, ó, acenda a luzinha aqui, ó. Não pode dar ouvidos à coisa errada, né? O Hernandes é fiel. Ele tem o programa a 12h30 na Band no sábado, né? E tem também o programa no YouTube. Quem quiser acompanhar. É verdade. Então, irmãos, olhem, eu vou só ler as aplicações práticas aqui, né? Para a gente entender. Nós aprendemos que devemos ser cautelosos quanto aos falsos obreiros e aos seus ensinos. Aprendemos que a igreja também está exposta a homens ímpios e maliciosos. Aprendemos que os falsos mestres devem ser resistidos. Então, tudo vai ao encontro do que eu disse aí, né? Então, meus amados, infelizmente o joio cresce junto do trigo. A igreja tem essa exposição, mas graças a Deus que vai haver a separação, né? E Cristo vai fazer isso no tempo certo, e cabe a nós sempre darmos um bom testemunho para a glória de Deus. Isso é importante, isso é o que conta no fim das contas. Que a gente não seja pedra de tropeço, mas que os falsos líderes entendam. O juízo deles não tarda. Já viram aquela expressão, o que é deles está guardado?
que é dele está guardado. Mas quanto a nós, que a gente possa dizer aí como o salmista fala, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, né? E glorificar o nome do Senhor naquilo que nós fazemos. Os líderes, irmãos, eles têm as suas falhas, né? Ninguém é perfeito. Os irmãos me conhecem há pouco tempo, mas todos nós temos falhas. Mas todos nós temos que estar aos pés do Senhor, sempre fortalecendo a nossa vida e entender que é como Paulo disse, né? Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu corro esmurrando o meu corpo para que eu não seja desqualificado. Muitos estão correndo aí para alcançar coroas corruptíveis. Né? O corredor da São Silvestre ele vai ganhar um prêmio, mas ele se corrompe, esse prêmio, né? O corredor cristão que dá um bom testemunho, irmãos, ele vai alcançar a coroa que nunca vai se corromper. Eu espero que nós possamos juntos nessa corrida honrar o nome do Senhor. Mais algum para finalizar, irmãos? Já passamos do horário aqui. Vamos orar então? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor? Oremos. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse momento de escola dominical. Queremos pedir a Tua bênção sobre nós, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a termos cautela e que nós não possamos abraçar o falso ensino. Mas muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e por meio deste evangelho bendito, ó Pai, por meio da ação do Teu Santo Espírito, nós conhecemos a palavra da verdade. E que nós possamos dar ouvidos, não à voz do lobo roubador, não à voz daquele que vem para matar, roubar e destruir, mas que nós possamos dar ouvidos à voz do Supremo Pastor, que é Jesus. E se nós ouvirmos a Jesus, ó Deus, e sermos de fato as suas ovelhas, ninguém vai nos arrebatar das mãos do Senhor. Muito obrigado por isso. Louvado seja o teu nome. E que nós possamos, ó Pai, diante dessa bênção, nos apoiar na tua palavra, na centralidade de Cristo Jesus, e que nós possamos adorar ao teu nome em espírito e em verdade. Fica conosco, ó Deus, abençoe o nosso domingo, e muito obrigado por todas as bênçãos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.